Por anos, Putin governou pelo medo e silêncio, fazendo da informação uma arma exclusiva sua. Ele controlava o que as pessoas viam, ouviam e acreditavam, mas isso é passado. Agora ele enfrenta algo que não pode prender, intimidar ou calar. Uma força se espalhando pela Rússia mais rápido do que pode censurar. Redes sociais. O Kremlin segue em guerra contra críticos internos. Está muito claro que os russos já veem a internet como uma ameaça. Se você não ficar em silêncio, agora há várias regras repressivas na Rússia para punir a dissidência. Apesar da aparência de controle, seu poder político está ruindo. Chats criptografados, vídeos vazados e postagens virais estão abrindo brechas no sistema que ele passou décadas blindando. Nessas brechas, algo perigoso ocorre. Os russos começam a se enxergar, conversar e questionar. É isso que tira o sono dele à noite. Também foi isso que o levou a tomar uma decisão tão extrema que até mesmo pessoas de dentro sussurram que, desta vez, ele foi longe demais. Vamos começar pela raiz. Para entender o quão profundo é o medo de Putin das redes sociais, precisamos olhar para dentro da guerra digital que está se desenrolando em toda a Rússia. Putin nunca temeu tanques ou mísseis. Ele deixa um exército sangrar até o fim na Ucrânia sem piscar, vendo batalhões inteiros desaparecerem na lama e no fogo. E ainda assim, chama isso de progresso na televisão. O que ele teme são mentes independentes que podem se multiplicar sem permissão. Os números provam isso. Desde a invasão em fevereiro de 2022, mais de 22 mil russos foram detidos, simplesmente por expressar uma opinião que o Estado não gosta, não por atirar pedras ou plantar bombas. Só palavras, postagem, comentário ou vídeo compartilhado. Para ele, isso é rebelião. Mas agora as palavras viajam escondidas em celulares na palma da mão. Uma postagem na rede certa pode alcançar 1 milhão antes dos sensores terminarem o café. Em janeiro de 2021, após sobreviver a uma tentativa de envenenamento, que o Kremlin alega ter sido intoxicação alimentar, Alexei Navalny divulgou sua investigação sobre o Palácio do Mar Negro de Putin, avaliado em bilhões de dólares. O vídeo foi para o YouTube e se espalhou rapidamente. Em poucas horas, canais do Telegram mostravam mapas de protestos, locais de encontro e rastreadores da polícia ao vivo. No fim de semana, 110 mil marcharam em 125 cidades do Mar Báltico à costa do Pacífico. A polícia usou cacetetes, disparou granadas de efeito moral e arrastou adolescentes pelos cabelos. Apesar disso, cada agressão era filmada de vários ângulos e compartilhada na hora. Os vídeos geraram solidariedade, não terror. Os russos descobriram que não estavam sozinhos em sua indignação. Avós em Omsk viram estudantes em São Petersburgo levando os mesmos chutes nas costelas. O medo, velha arma do Kremlin, passou a agir nos dois sentidos. O Telegram organizava as multidões em tempo real. O WhatsApp unia os bairros quarteirão a quarteirão. Até as avós que nunca usaram smartphone aprenderam a rastrear as vans da polícia nos grupos de família e avisar os primos. A 2 bairros, enquanto a tropa de choque entrava na Rua do Linho, a televisão estatal exibia em alto volume os mesmos vídeos de agressão da OTAN e glórias russas. Mas ela não era mais rápida que uma mensagem vibrando no celular de alguém e indo direto para o grupo Vizinhos contra Mentiras. Foi só o começo. O fogo aceso encontrou oxigênio nas redes sociais. Foram 14 meses e vários incidentes. Em março de 2022, vídeos de baixa qualidade de Bucha, em Kiev, apareceram nas telas russas, antes que o Kremlin impusesse sua versão dos fatos. Havia corpos nas ruas, com as mãos amarradas para trás e buracos de bala na parte de trás das cabeças. Alguns usavam chinelos, como se tivessem saído para comprar pão e não voltaram. Moscou chamou isso de encenação, uma produção de Hollywood alegando sangue falso e atores de crise. Milhões de russos assistiram, recebendo o vídeo de amigos que só enviaram um emoji, coração partido. Pela primeira vez desde o início da guerra, a mentira oficial pareceu vazia e frágil, como compensado dourado. Mães que antes apoiavam a operação militar, agora questionavam, ao ver cenas assim, por que seus filhos estavam morrendo. A narrativa do libertador ficou mais sombria, e a distância entre Putin e seu povo aumentou. A ameaça não está só nas imagens compartilhadas, mas também na cultura criada por trás da tela. O Kremlin teme tanto a exposição da violência quanto a perda gradual de respeito. Memes fazem piada com a altura de Putin.
Sessões de fotos sem camisa e obsessão por mesas compridas parecem inofensivas, mas minam o mito que ele construiu por décadas. Uma imagem viral mostrou Putin e Emmanuel Macron sentados em extremos opostos de uma mesa de 6 metros. A legenda dizia: nível de distanciamento social, ditador. Foi compartilhada mais de 2 milhões de vezes antes do governo tentar bloqueá-la. Um líder que governa pelo medo não pode se permitir virar piada. Quando o mito se torna ridículo, o medo diminui. E o ridículo, diferente das balas, se espalha rápido como um retweet. Jovens russos nunca acreditaram no mito. Mais de 30 milhões com menos de 30 anos não confiam no noticiário do Canal 1. Eles cresceram online, ignorando as transmissões da televisão estatal como seus pais faziam com infomerciais. Em 2024, 68% dos jovens de 18 a 24 anos recebem notícias pelas redes sociais, segundo o Centro Levada. Eles veem drones mostrando colunas russas queimando perto de Kharkiv, leem investigações sobre centenas de milhares de baixas russas e mães no Daguestão bloqueando rodovias. Para evitar novo recrutamento, descobriram que o Palácio de Putin, no Mar Negro, custou mais de 100 bilhões de rublos, enquanto aposentadorias ficaram congeladas por anos. Quando o Kremlin fecha um canal do Telegram, surgem outros 10 em servidores no Cazaquistão, Islândia ou em porões na Estônia. Putin não se preparou para essa rebelião e está perdendo terreno pouco a pouco. A Rússia não é o primeiro lugar a enfrentar esse tipo de rebelião digital. E talvez saber o desfecho seja o que deixa Putin hesitante sobre como as coisas estão indo. Durante a Primavera Árabe de 2011, redes sociais ajudaram a derrubar regimes ao conectar pessoas e expor a violência no Egito. Uma postagem no Facebook sobre um ativista espancado chamado Khalid Said acabou com o reinado de 30 anos de Hasni Mubarak, na Tunísia. A maioria dos manifestantes usou redes sociais para se organizar, apesar das tentativas do governo de bloquear a história. Em 2019, em Hong Kong, manifestantes usaram Telegram e AirDrop para se coordenar. Sem líderes, quase 2 milhões foram às ruas, enfrentando gás lacrimogênio e prisões. Depois, o Irã. Em 2022, apps criptografados foram essenciais para mulheres que desafiavam as leis do hijab. Vídeos desses tiroteios chegaram a mais de 100 milhões no mundo. A versão russa é mais discreta, mas tão impactante. Telegram e WhatsApp viraram espaços semi-privados onde milhões de russos podem se expressar livremente, algo impossível em público. Esses cantos digitais são difíceis de monitorar e quase impossíveis de fechar sem causar algo pior. Uma reação que o Kremlin não pode prever nem controlar. É isso que enfurece Putin. Ele conhece a eficácia desses aplicativos, já viu pessoas como ele caírem por causa deles, mas não consegue pará-los. Em junho de 2023 aconteceu, e qualquer pânico que Putin tinha antes dobrou. Yevgeny Prigozhin, senhor da guerra criado por Putin, que servia ditadores africanos e crianças russas com sua empresa de catering, voltou seu exército privado contra Moscou. Durante 24 horas intensas, o país acompanhou tudo no Telegram em tempo real. Prigozhin publicou vídeos em uma coluna em movimento, ironizando o ministro da Defesa Shoigu, chamando-o de palhaço de ombreiras e prometendo acabar com o mal no Ministério da Defesa. A televisão estatal exibiu apenas documentários de natureza enquanto a capital se preparava para a guerra civil, até que Putin surgiu na tela. Com a voz trêmula de raiva, chamou de traição e facada nas costas, mas o dano já estava feito. Milhões viram que o imperador podia ser desafiado, que um homem com 25 mil mercenários e um smartphone podia paralisar o país. Antes do almoço, o motim acabou ao anoitecer. Prigozhin morreu em um conveniente acidente aéreo 2 meses depois, mas as imagens ficaram para sempre na internet. Cada vídeo das colunas do Wagner, avançando sem oposição por Rostov, tornou-se uma exposição permanente no Museu da Fragilidade do Kremlin. Putin nunca esteve tão fraco, e todo russo com celular sabia. Essa humilhação acelerou tudo. Os parafusos apertaram mais rápido, a paranoia ficou mais aguçada. Essa paranoia ficou impossível de esconder. Nas eleições regionais de setembro, essas disputas seriam apenas formalidades para aprovar funcionários leais em 34 regiões. Mas, em vez de demonstrar controle, o Kremlin revelou seu pânico. Os funcionários não confiaram nos cidadãos para falarem livremente, nem mesmo por um fim de semana. Esse medo causou uma das maiores repressões digitais recentes, afetando 50 milhões de eleitores. E, no silêncio que se seguiu, uma coisa ficou clara: Putin e seus funcionários são paranoicos. Em outubro, algo estranho ocorreu em toda a Rússia.
Nas 34 regiões, as pessoas notaram o mesmo problema. O Telegram não abria, e o WhatsApp estava tão lento que as mensagens nem eram enviadas, como vozes presas em uma garrafa. No começo, as autoridades culparam problemas técnicos, como se metade do país tivesse tropeçado no mesmo fio, mas ninguém acreditou nisso. Órgãos independentes de fiscalização analisaram mais de perto e encontraram algo difícil de ignorar. As quedas coincidiam com as regiões que tinham acabado de realizar eleições. Não foi falha, e sim desligamento. O Kremlin desconectou propositalmente, usando caros controles avançados de internet para impor silêncio. O momento foi revelador. O apagão ocorreu quando começaram a circular relatos de votação, fraude eleitoral em Kazan, intimidação em Novosibirsk e planos de protesto em grupos de conversa. A oposição passou meses se organizando, mas agora está isolada. Canais do Telegram com muitos seguidores deixaram de funcionar. Em Ekaterimburgo, uma ativista viu sua equipe se desmanchar enquanto as mensagens não eram enviadas. Esse colapso levou a 200 prisões que poderiam ter sido evitadas. Jornalistas também foram atingidos. Usavam chats criptografados para checar relatos, comparar fotos de cédulas e confirmar sessões eleitorais vazias. Com o apagão, o sistema colapsou. Pesquisas de boca de urna indicaram possível fraude em 15% dos votos. Sem comunicação, essas histórias não apareceram. Eleitores com filas longas ou suspeitas não acharam nada. Muitos viajaram horas e acharam as sessões fechadas. O objetivo era confundir e conter. O Kremlin tentava impedir que a verdade se espalhasse, mesmo que precisasse separar famílias e destruir esperanças. A Rússia já usou apagões digitais em crises políticas, mas agora parecia diferente. Foi apressado, nervoso e descuidado. No passado, o Kremlin dependia da propaganda, gastando bilhões para moldar a opinião pública por meio da mídia estatal. Agora, estava cortando as conexões completamente. Em algumas regiões, o apagão durou até 48 horas. Essa mudança disse mais do que qualquer comunicado à imprensa. O governo sabia que ninguém via mais a televisão estatal, pois as pessoas se ouviam, o que era perigoso. Mas o silêncio logo acabou. VPNs tiveram downloads 300% maiores, e o Signal ganhou mais de 1 milhão de usuários russos ao contornar isso. Alguns deixaram o online, se encontraram e trocavam bilhetes em parques sob vigilância policial. Essas alternativas ajudaram, mas não resolveram tudo. Após as eleições, ficou claro, o Kremlin temia não só protestos, mas também conversas. Ele não conseguia controlar o medo crescente. A portas fechadas, o regime de Putin já preparava algo novo para lidar com isso. Era um sistema projetado para atrair milhões de pessoas para um único espaço digital, onde o Estado poderia observar tudo. Divulgaram como conveniente e patriótico, mas o objetivo real era o controle. Toda a ação online seria rastreada, analisada e salva pelo sistema, que tinha um nome. Max deve estar na prisão de segurança máxima. Max foi apresentada como uma plataforma elegante e completa para simplificar a vida russa moderna. Ela prometia conveniência ao combinar mensagens, pagamentos, serviços governamentais, notícias e redes sociais em um único aplicativo. O lançamento visava até 100 milhões de usuários. À primeira vista, parecia bem acabado. Seu design lembrava plataformas conhecidas como o VKontakte, mas o conteúdo era fortemente voltado para mensagens aprovadas pelo governo. Por trás daquela interface limpa, porém, havia algo muito mais poderoso. Um mecanismo de vigilância criado para monitorar tudo. Dados centralizados permitiam controle total. Conversas, gastos e localizações eram registrados em um sistema que monitorava cidadãos em tempo real. Os dados não ficavam isolados. Eram cruzados com enormes bancos de dados do Serviço Federal de Segurança, alguns já contendo arquivos de mais de 10 milhões de pessoas. O resultado era uma rede digital, ampla e invisível, capaz de capturar qualquer um que saísse da linha. Nenhum usuário estava seguro. O governo não deixou a adoção ao acaso. O governo pressionou fortemente Max, especialmente entre servidores públicos, levando mais de 2 milhões de funcionários estaduais a serem discretamente forçados a instalar o aplicativo. Quem obedeceu teve passaporte renovado mais rápido e ganhou até 50 mil rublos extras. Os que hesitaram sofreram ameaças, insegurança no emprego, auditorias e outras pressões. Para muitos, usar o Maxis não foi realmente uma escolha. Foi uma troca. Em um país onde discordar pode levar à prisão, a segurança costuma prevalecer sobre a privacidade. Ainda assim, nem todos estão convencidos.
Russos que entendem os riscos da vigilância digital estão soando o alarme fortemente. Jovens, especialistas em tecnologia e jornalistas independentes enxergam Max como ele é, diferente do Telegram ou WhatsApp. Max não rastreia só o que você disse, mas também para quem, quando e onde você disse. Ele monitora pagamentos, sinaliza atividades financeiras incomuns e cria perfis detalhados dos usuários. Em testes iniciais, a inteligência artificial prevê participação em protestos com 85% de precisão. Impressionante. Documento vazado revelou planos de ligar o Max ao reconhecimento facial de câmeras de rua, tornando cada celular um rastreador. Mesmo com avisos, o aplicativo se espalhou rápido e a situação piorou. A partir de 1º de setembro, o governo russo exige que o app Max seja pré-instalado em todos os celulares e tablets vendidos na Rússia. Assim, é impossível fugir do seu alcance ou rede. O Kremlin quer que as pessoas não só usem o aplicativo, mas dependam dele para pagar contas, declarar impostos e acessar prontuários médicos. A cada atualização, Max se controla mais. Virou uma coleira digital sutil e firme. Já há relatos de usuários detidos por mensagens suspeitas e famílias sendo destruídas. Vidas estão sendo mudadas. Tudo porque um algoritmo marcou alguém como uma ameaça. Enquanto Max crescia, outra força atuava nos bastidores para aumentar o controle. Roskomnadzor, a agência russa de censura, já bloqueou mais de 500 mil sites desde 2012. Este ano, ela integrou uma campanha mais agressiva para dominar o espaço digital. A agência começou a bloquear sites a uma taxa de 1.000 por dia. As plataformas de mídia social foram reduzidas a velocidades próximas à de conexão de escada. Empresas que não cooperaram foram multadas, com Meta e Google recebendo penalidades de 50 bilhões de rublos, cerca de 615 milhões. Curioso, essa é a menor multa. No ano passado, um tribunal russo multou o Google em 2 decilhões de rublos, valor superior ao produto interno bruto mundial. A Lei da Internet Soberana, aprovada em 2019 e ativada em 2024, concedeu ao Roskomnadzor o poder de isolar a Rússia da internet global. Em certas áreas, os testes reduziram o tráfego em 90%, sinalizando que o Kremlin pode cortar a internet a qualquer momento. Por quê? Porque com as redes sociais menos eficazes, Putin dorme melhor à noite. Max e a Roskomnadzor criaram um sistema de controle assustador, com Max entregando dados diretamente ao Estado. Com petabytes chegando a Moscou, a Roskomnadzor age ao mesmo tempo, silenciando vozes antes que se espalhem. Ela remove mais de 1 milhão de postagens por mês, focando na dissidência e influenciando a opinião pública com precisão quase perfeita. Essas ferramentas monitoram a oposição e possibilitam operações ao amanhecer, apagões digitais e manipulação em tempo real da opinião pública. Por isso, as consequências econômicas foram graves. Empresas que usam plataformas globais perderam até 20% da receita. A inovação caiu e a fuga de cérebros piorou, com mais de 500 mil especialistas em tecnologia da informação deixando o país desde 2022. Quero dizer, você realmente não pode ser um especialista em tecnologia da informação se não tiver acesso, sabe, à informação e à tecnologia. Apesar do controle do Kremlin, sua estratégia começou a falhar. Tentar conter a verdade só faz com que ela se espalhe. Canais do Telegram voltaram em servidores alternativos no Cazaquistão. Sites espelho replicam artigos proibidos da Medusa, alcançando mais de 30 milhões de leitores mensais. O uso de VPN cresceu muito. Mesmo sob ameaça de perder o emprego ou de serem presos, russos comuns continuam arriscando tudo apenas para permanecerem conectados, apenas para continuarem livres. Fora da Rússia, a diáspora e jornalistas independentes tentam amplificar as vozes que o Kremlin tenta silenciar. Mais de 1 milhão de exilados na Europa e Estados Unidos da América gerenciam canais digitais com audiência total de 100 milhões. Eles compartilham vídeos de fracassos de guerra, como a incursão de Kursk em 2025, quando as forças ucranianas avançaram 50 quilômetros. Eles expõem a corrupção, incluindo vazamentos que mostram 1 trilhão de rublos desviados para iates de luxo. Transmitem imagens de protestos, que retornam à Rússia por aplicativos criptografados e repostagens.
Se o Kremlin quer esconder, eles expõem, eles mostram quem Putin realmente é. Além dos discursos sobre a pátria, vemos que o campo de batalha digital já não é teórico, mas uma guerra real que obrigou Putin a lutar em duas frentes. Infelizmente para ele, mísseis não podem parar pixels. Firewalls e multas não impedem que ideias cruzem fronteiras, cheguem a dispositivos e inspirem quem resiste. O Kremlin construiu uma fortaleza digital, mas ela era vulnerável por dentro. As pessoas estão encontrando rachaduras nas paredes, e cada rachadura se torna uma janela para a verdade, deixando a luz entrar em vidas que há muito tempo foram mantidas na escuridão. As rachaduras aumentam diariamente, e toda a estrutura começou a tremer. Com o aumento dos medos de Putin, sua paranoia cresce. Enquanto a Rússia incentiva apps locais e se isola das plataformas globais, a ironia é evidente. Instagram, bloqueado desde 2022, já teve 80 milhões de usuários que agora migram para canais clandestinos. Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok e até as chamadas do WhatsApp foram silenciados. O YouTube está sendo restringido, perdeu a monetização e está cada vez mais inacessível, enquanto o Google News e outros veículos ocidentais desaparecem atrás de firewalls. O Kremlin mantém seus substitutos, como o VKontakte, Rutube e serviços Yandex. Mas a fome por conteúdos sem censura só aumenta. Pesquisas mostram que 70% dos usuários de internet estão buscando ativamente alternativas. As pessoas buscam notícias e provas de que seus filhos estão sendo enviados para morrer em ataques sem sentido. E cada proibição só aumenta esse desejo. Quanto mais Moscou fecha as fronteiras digitais, mais russos buscam redes clandestinas. A tentativa do Estado de bloquear plataformas globais não apagou a verdade, apenas tornou sua busca mais determinada, desafiadora e perigosa. Para quem está no poder, o maior medo de Putin não são tanques na Praça Vermelha, nem generais conspirando em segredo. O que o aterroriza é a propagação incontrolável da verdade. Pixels não são presos, piadas não são encarceradas, provas não somem. As redes sociais viraram o canal da resistência, verdade e esperança na Rússia. Ela guia milhões à luz, mesmo com correntes apertando, enquanto o controle escapa cada vez mais de suas mãos. O custo envolve bilhões em produtividade perdida, famílias destruídas, futuros arruinados e o sofrimento de quem insiste em lutar. Esta é uma história sobre liberdade e resistência à opressão. Os russos percebem que controlar a informação não é controlar as mentes. O submundo digital se move rápido e silencioso, conectando pessoas por 11 fusos e gerações. Traz lições de levantes, alertas sobre batidas policiais e esperança de mudança. Ele sobrevive porque é descentralizado e fica mais forte toda vez que o Estado tenta esmagá-lo. Memes, vídeos e mensagens criptografadas simbolizam resistência e mostram que o controle nunca é absoluto. Na era digital, a verdade encontrou uma maneira de sobreviver. Não importa o custo, seja em sangue, lágrimas ou vidas destruídas. Agora, por causa das redes sociais, o medo está no Kremlin e a esperança nas mãos do povo.